Capítulo 14. A condessa olha para a pessoa e diz que não é seu filho. O empregado explica que o sujeito chegou ali naquela semana, muito sujo, e por isso resolveu avisá-la. A condessa diz que ele deve informar sobre qualquer um que chegar, pois será bem recompensado. Em seguida, se retira, triste. Bento pergunta se foi um alarme falso, dizendo que haviam lhe dado certeza. A condessa manda que ele se cale e ordena que a leve para casa. Bento tenta falar novamente, mas ela o interrompe, afirmando que, se ele disser mais uma palavra, deixará de trabalhar para ela. No casarão, Melissa acha um absurdo Doroteia dar aulas para Felícia. Doroteia rebate, dizendo que esse é o trabalho dela. Melissa afirma que será a futura esposa do conde Felipe Castellini e que alguns tostões não fariam diferença. Doroteia responde que Melissa ainda não se casou com Felipe e que tudo pode acontecer. Melissa diz que Felipe jamais desmancharia o noivado, pois é um homem de honra. Doroteia comenta que a condessa deu uma ajudinha para esse noivado e que, após a morte de Berenice, não imaginava que Felipe voltaria a se casar. Melissa se irrita e afirma que Felipe a ama, dizendo que nenhum homem recusaria se casar com ela. Doroteia responde que elas estão sem dinheiro e que o valor das aulas de piano não faria mal. Melissa sugere que ela diga que houve um mal-entendido e comenta que vai tomar banho para tirar o cheiro de pobreza do corpo. Doroteia diz que gostou de Salomé, afirmando que ela é agradável. Melissa debocha, dizendo que Salomé é a única pessoa que acha que ela é nobre. Doroteia rebate, lembrando que Melissa gostou de Bianca e até a convidou para visitá-las. Melissa responde que foi apenas para se divertir, pois já está entediada com a calmaria daquele lugar, e comenta que Bianca inventou que visitou um ateliê em Paris. Doroteia se surpreende ao saber disso, e Melissa afirma que elas nunca foram além de Bela Rosa, acrescentando que o ateliê mencionado por Bianca se chama Madame Cocotte. As duas caem na risada. Salomé diz que foi um grande erro Bianca ter inventado esse ateliê e comenta que a palavra cocotte não lhe parece apropriada. Bianca insiste que está certa e diz que, na próxima vez que for a Paris, visitará o local. Salomé acha estranho o termo e sugere procurarem no dicionário. Ao verificarem, descobrem que cocotte significa prostituta de luxo, e Salomé se desespera. Máximo diz que analisou toda a papelada que Robson enviou e afirma que a venda da propriedade é um excelente negócio. Ele comenta que até aumentou a oferta e que pagará à vista. Felipe fica satisfeito, e Máximo acrescenta que se trata de uma proposta irrecusável. Rosa comenta que Zilda está mais azeda do que nunca. Anita lamenta, dizendo que queria visitar uma amiga antes do jantar. Rosa responde que ela pode ir, pois dará um jeito de enganar Zilda, e ainda debocha, chamando-a de bruaca e lembrando que ela será sua futura sogra. Anita repreende e diz que ela e Afonso têm apenas uma amizade amorosa. Rosa adverte que amor não leva a lugar nenhum. Severa chega, e Rosa ironiza, perguntando se ela tomou muito chá na casa de Salomé. Severa dá o recado de que Alex só tomará sopa e se retira. Rosa pede para Anita colocar canela na torta. Enquanto Anita está de costas, Severa volta discretamente e troca as tampas dos frascos, fazendo com que a tampa da canela fique no frasco de pimenta. Felipe diz que estava preocupado com a condessa, e ela rebate afirmando que não é mais um bebê. Ele explica que se referia às ordens do médico, e ela responde que ele não sabe de nada, assim como Zilda, que agora resolveu se meter onde não é chamada. Zilda pede desculpas. Felipe pergunta à condessa se pode saber onde ela esteve, mas ela responde que não e se retira. Lívia e Anita observam Emília dormindo. Lívia diz que espera que a mãe se recupere logo para que possam ir embora daquele convento. Anita comenta que não entende porque elas não estão na casa da mãe e porque não pode falar nada sobre Emília. Lívia diz que explicará tudo lá fora e fecha a porta. Assim que elas saem, Emília abre os olhos. Felipe vai até a condessa e pergunta se ela não descerá para o jantar. Zilda lembra que o médico disse que ela não pode se cansar, mas a condessa manda que ela saia. Felipe comenta que queria falar sobre os negócios, mas que pode deixar para outro dia. A condessa diz que podem falar naquele momento. Felipe explica que Robson aumentou a proposta pela propriedade. A condessa responde que não fará negócios com ele e manda Felipe dispensá-lo. Felipe estranha a atitude e diz que já está calado há muito tempo, perguntando o que está acontecendo. A condessa diz que não sabe do que ele está falando. Felipe insiste, dizendo que ela não quer vender as terras e pergunta qual foi. Então,
o motivo de terem ido a Campobello. A condessa responde que ele sabe a resposta. Felipe diz que achava que sabia, mas que, se ela realmente quisesse vender as terras, não recusaria uma proposta como aquela. A condessa afirma que está velha demais para tentar ser coerente o tempo todo e diz que Felipe está vendo fantasmas onde não há. Ela comenta que saiu para passear, pois gosta da região, e diz que até gostaria de vender a propriedade, mas apenas no momento que ela decidir. Por fim, deixa claro que, se Felipe quiser continuar sendo seu assessor, ótimo, caso contrário, pode voltar para São Paulo, mas somente depois do casamento com Melissa. Felipe diz que é justamente sobre isso que queria falar, mas a condessa responde que tratarão do assunto no dia seguinte e pede que ele se retire. Antes de sair, Felipe afirma que, na próxima viagem com Bento, irá acompanhá-la. A condessa responde friamente que isso ainda está por se ver. Anita fica surpresa ao descobrir que a condessa é a avó de Lívia. Lívia diz que não a considera como avó, pois ela fez muito mal aos seus pais. Anita pergunta se Felipe é parente dela, e Lívia responde que deve ser algum parente distante. Em seguida, pede que Anita não conte isso a ninguém, muito menos que Emília sobreviveu ao incêndio. Anita pergunta se Lívia não gostaria de receber nada da fortuna dos Castellini, mas ela responde que não quer nada que venha daquela família. Lívia comenta que sente pena de Melissa, tão bonita, estar nas mãos daquele homem. Anita rebate, dizendo que Melissa é uma peste e que os criados a detestam. Lívia então diz que espera que Melissa se case com o conde e que sejam muito felizes. Melissa e Felipe se beijam, e ela comenta tudo o que aconteceu no chá de Salomé, dizendo que está muito feliz. Em seguida, percebe que Felipe está distante e pergunta o que há com ele. Felipe responde que é impressão dela. Melissa diz que sabe quando ele está triste e que quer fazê-lo feliz ao seu lado, com filhos. Felipe responde que ainda é cedo para falar sobre filhos. Melissa afirma que só quis demonstrar o quanto ama e diz que sabe que ele carrega uma grande mágoa do passado com Berenice. Felipe afirma que não gosta de falar sobre esse assunto. Melissa diz que entende que é delicado, mas acredita que é melhor enfrentar isso para superar. Ela reforça que será esposa dele para o resto da vida e diz que gostaria que marcassem logo a data do casamento. A condessa aparece, e Melissa comenta que já preparou uma apresentação. A condessa responde, de forma seca, que não está bem para longos recitais. Salomé fica encantada com as flores que Felipe enviou em nome dele e da condessa Vitória. Enquanto isso, Máximo toma vinho com o doutor, e os dois comentam que o vinho de Genaro é excelente. Máximo comenta que está adiando voltar para casa porque Salomé quer fazer picadinho dele e brinca que casamento é uma maçada. Lívia observa que a condessa não tocou na comida, e Felipe diz que não é o único que percebe que ela não anda se alimentando bem. A condessa pede que Zilda traga um pedaço de torta para calar os dois impertinentes. Zilda responde que mandou Rosa preparar a torta favorita dela, de chocolate com canela. A condessa prova e manda chamar a cozinheira imediatamente. Rosa pergunta a Anita o que ela fez com a torta, e Anita garante que seguiu a receita corretamente e que os ingredientes estão lá. Rosa verifica e percebe que houve troca, e que foi usada pimenta no lugar da canela. Severa ironiza, dizendo que alguém será demitida. Anita tenta assumir a culpa e se apresentar, mas Rosa impede, afirmando que a responsabilidade é dela. Rosa pede desculpas à condessa e tenta se justificar, mas é interrompida, que exige saber o que foi colocado na torta. Rosa diz que houve um problema com a canela e tenta inventar uma desculpa, mas logo admite que foi usada pimenta da Jamaica. Felipe afirma que a torta está excelente. Lívia e Doroteia dizem que também vão provar, e a condessa declara que a sobremesa está digna dos melhores restaurantes de Paris, elogiando o sabor e dispensando Rosa. Rosa agradece. Ao sair, Rosa finge estar triste, e Anita diz que falará com a condessa. Carola pergunta se Rosa foi demitida, e Severa responde que claro que sim, afirmando que as duas deveriam ser dispensadas, pois nunca se viu pimenta em torta. Rosa então revela que Severa se enganou, que a torta fez sucesso e que todos adoraram, sendo considerada digna de Paris pela própria condessa. Todos riem, e Severa sai irritada. Gema comemora ao ver que Chico já consegue escrever o próprio nome. O menino diz que Alex e Felícia já sabem fazer tudo e que ele é burro. Gema o tranquiliza, dizendo que ele é muito esperto e que ficou feliz quando ele pediu para aprender. Raul comenta que Gema já é muito ocupada e pede que ela não siga tudo que Chico diz. Gema responde que ele não deve falar assim,
pois é gratificante ver o menino aprendendo. Gema continua ensinando Chico a ler e entrega a cartilha para Raul. Ele diz que não consegue enxergar à noite, mas Chico pede que ele pare de mentir e admita que não sabe ler, pois nunca frequentou uma escola. Gema se desculpa, dizendo que não sabia. Raul se retira, afirmando que vai terminar o serviço. Condessa reclama que está muito cansada e que até deitar se tornou um sacrifício, mas que preferiu descer para agir naturalmente. Zilda diz que entende, mas a Condessa rebate, afirmando que ela não entende, embora venha entender quando souber onde ela esteve com Bento durante a tarde. Zilda responde que achou que a Condessa não confiava mais nela e que já estava desesperada. A Condessa revela que foi ao sanatório da cidade, pois recebeu a informação de que um homem sem memória e sem documentos havia aparecido por lá, com a mesma idade de seu filho. Ela diz que não era ele, mas que, ao entrar no quarto, quis acreditar que fosse. Afirma que essa busca, cheia de pistas falsas ao longo dos anos, tem sido um grande tormento. Zilda lamenta e diz que ela ainda encontrará o filho. A Condessa afirma que sua última esperança está em Campobello, e que foi por isso que decidiu ir até aquele lugar. Zilda concorda. A Condessa explica que o médico foi muito claro ao dizer que Bernardo pode ter sobrevivido ao acidente e fugido para Campobello, talvez guiado por algum resquício de memória, em busca do lugar onde viveu com Emília. Zilda comenta que Emília está morta, e a Condessa agradece por isso, dizendo que sofreu muito ao ter que forjar o velório. Ela se pergunta onde Bernardo está e por que ele estaria se escondendo. Zilda afirma que, se ele realmente foi para lá, acabará aparecendo. A Condessa diz que precisa ser mais discreta nas saídas com Bento, pois Felipe está desconfiado. Zilda pergunta se não seria melhor contar a ele tudo o que aconteceu no passado, mas a Condessa responde que não pode e pede que a poupe de conselhos idiotas. Zilda se desculpa, e a Condessa manda que ela se retire. Sozinha, a Condessa começa a chorar. Melissa toca piano enquanto Felipe a observa. Ele se lembra do beijo que deu em Lívia. Felipe se levanta, e Melissa pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele diz que está sendo leal com ela, mas Melissa não entende. Então, Felipe afirma que o casamento não vai acontecer e que não pode se casar com ela.